Então, a prova de história será na terça-feira. O assunto é Idade Média, tá? Então, eu vou começar a fazer uma retomadinha aí do conteúdo para vocês. Então, a gente trabalha o período medieval, a gente trabalha sobre a questão do início da Idade Média, né? Quando é que inicia o período medieval? É quando ocorre ali a queda do Império Romano. Em 476 d.C. ocorre a queda do Império Romano e inicia na Europa, então, a entrada ali dos bárbaros na Europa, né, aqueles monte de povos bárbaros ali, e vai ter uma fusão de tradições romanas com povos bárbaros ali, e vai formar, então, uma nova sociedade na Europa, que é a sociedade medieval. Então, essa é a chamada Alta Idade Média. Então, é o início da Idade Média. 476 d.C., com a queda do Império Romano, tá? E nesse período, então, o que nós vamos ter aí como característica, né? As invasões germânicas, que a gente diz, tá? Quando a gente fala em invasões dos povos bárbaros, a gente também fala das invasões germânicas, tá? É o mesmo sentido. A consolidação do feudalismo também, né? Então, vai ocorrer um processo ali de ruralização da sociedade. Então, os povos vão se deslocando para o interior da Europa, para as regiões rurais da Europa, e ali, então, vai se estabelecer uma relação entre servo e senhor feudal. Tá? Então, é bem importante isso, a consolidação do feudalismo e a chegada aí dos povos bárbaros, as invasões germânicas. Tá? Deixa eu passar mais adiante aqui para ver. A questão da Idade Média como Idade das Trevas também. Então, geralmente eu coloco, né, que a Idade Média, alguns historiadores colocam como Idade das Trevas, porque é um período marcado aí por muita influência da religião, pela muita influência muitas questões relacionadas a conflitos ali, guerras internas, epidemias, né? A gente teve ali a peste negra, também crises na agricultura lá, então pessoas passando fome na Europa. Então, segundo alguns historiadores, e também pela questão da decadência cultural, né? Se diz que a Idade Média é a Idade das Trevas. Porém, essa parte é bem importante, outra parte de historiadores dizem, não, apesar de a gente ter vários problemas ali no período medieval, houve avanços também. Então, por exemplo, houve avanços na questão das técnicas agrícolas, houve abastecimento de água, melhoria, né? Houve a criação de universidades também. Então, o ensino superior na Europa iniciou já no período medieval. Então, isso é bem importante, né? A questão o porquê que alguns historiadores não concordam com o termo Idade Média como Idade das Trevas, porque houve a criação de universidades, avanço na agricultura ali, é bem importante isso também, tá? A questão do feudalismo, então, como eu falei, se consolida o feudalismo, que é um sistema econômico, político e social, as pessoas vão viver mais na área rural e estabelecer uma agricultura de subsistência, né? O servo, ele vai ganhar ali parte das terras do senhor, né, que vai ser o chamado manso servil, e ele vai produzir ali agricultura para a sua família, mas ele vai ter que pagar tributos ao senhor, né? Então é uma agricultura de subsistência, não é uma agricultura para exportar, né? Por exemplo, fazer uma agricultura para exportação. Então a vida rural e uma agricultura de subsistência é bem importante aí nessa questão aí também. Se tratando das relações sociais, a gente tem aí dois tipos de relações sociais. Uma relação chamada uma relação vertical, que é uma relação entre o senhor feudal, que está numa hierarquia superior, com o servo, que está numa hierarquia inferior, né?
numa posição social inferior. Mas a gente tem um outro tipo de relação, que é uma relação horizontal, onde dois nobres vão ter esta relação de dependência, de fidelidade entre eles, e isso a gente vai denominar como a relação de suzerania e vassalagem. Então, por exemplo, um suzerano pede auxílio a outro nobre, né? Que será, então, no caso, vassalo, auxílio militar. O vassalo vai fazer esse auxílio e, em troca, vai ganhar, então, terras, né? Parte das terras do suzerano, tá? Então, isso é as relações aí entre a nobreza, né? E se estabelece, então, este vínculo entre suzerano e vassalo através, então, de uma cerimônia, um acordo, né, denominado homenagem, onde vai se estabelecer, então, esse vínculo aí de fidelidade entre o suzerano e o vassalo, tá? Bom, nós temos ali as obrigações dos servos, então, né? Então, por exemplo, a corveia, né? Então, o servo medieval tinha que trabalhar por alguns dias da semana, geralmente 3 dias da semana, no manso senhorial, que são as terras do senhor feudal, né? Então, esse tipo de obrigação, né, de imposto, de taxa, né, de taxação, de tributo, é o chamado corveia, então, né? Trabalhar 3 dias nas terras do senhor, né? Tinha também a banalidade que para pagar ali pelo uso dos equipamentos do senhor, né, das ferramentas de trabalho, do moinho, do forno ali que pertencia ao senhor. Tinha a mão morta também, quando o chefe da família do servo morria, né, o restante da família tinha que pagar, então, o tributo para continuar trabalhando nas terras do senhor, né, uma série de tributos, então. Nós falamos também sobre a questão da civilização bizantina ali, né? Então, na arte bizantina, havia ali um movimento chamado movimento iconoclasta, ou seja, era um movimento que condenava a manifestação de culto a imagens, né? Então, isso foi estabelecido ali em relação à questão da arte bizantina, tá? Então, a arte bizantina tinha esse quesito aí, não houve ali um movimento, né, de contestação, de culto à imagem, né? Então, isso foi uma característica ali do Império Bizantino, tá? Em relação ao islamismo, também nós comentamos sobre o período medieval ali, né? E dentro dos pilares do islamismo, né? Então a gente tem, por exemplo, todo muçulmano deve ir à Meca pelo menos uma vez na vida, deve fazer esmola, né? Dar esmolas, né? Jejuar no período do Ramadã, orar 5 vezes ao dia, ou 3 vezes ao dia, agora não lembro exatamente aqui, em direção à Meca também. Então, tem aí alguns pilares aí da religião islâmica, né? Depois nós comentamos sobre as cruzadas medievais, aí para finalizar a revisão para a prova, tá? Então foram expedições militares, né? Em busca lá de uma terra santa chamada Jerusalém. Então os cristãos do Ocidente lutaram contra os árabes pela terra santa Jerusalém. Então houve esse conflito aí entre os cristãos do Ocidente e os árabes pela Terra Santa Jerusalém. Então foram guerras, foram batalhas, e o Papa, então, Urbano II, convocou os fiéis no ano de 1095, aí, né, estabelecendo, então, a libertação da Terra Santa, né, porque estava em mãos ali dos árabes, tá, dos muçulmanos também, às vezes se fala isso, né. Tem outra palavra também dos sarracenos, tá? Mas quer se falar da mesma coisa, dos árabes
dos muçulmanos e dos sarracenos é a mesma coisa, tá? E como consequência das cruzadas, a gente teve aí um renascimento comercial entre o Ocidente e o Oriente, então, tá? Claro, muitas mortes e questões relacionadas a questões negativas, mas como tema positivo, assim, a gente tem, então, o renascimento comercial entre o Ocidente e o Oriente, então, tá? E aqui a gente finaliza, então, a revisão para a prova de história. Agora, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na prova de filosofia, que será também na quarta-feira, daí, no dia 25, tá? Deixa eu só procurar aqui. Já vou lá, só um pouquinho. Deixa eu só encontrar aqui a turma de vocês. Filosofia, tá aqui. Planejador. Vamos ver aqui. Tá, deixa eu só pegar o livro de vocês aqui, ó. Importante vocês identificar aí o módulo que vocês vão estudar para a prova de filosofia, tá? Deixa eu só... Tá. Ó, presta atenção. Se vocês quiserem anotar aí, o módulo que vocês forem estudar e o capítulo para a prova será de filosofia. Módulo 3, capítulo 7. Tá? É esse aí. Então, por exemplo, ali vai falar sobre a filosofia cristã. Então, sobre a filosofia cristã é marcada por duas grandes sínteses do pensamento grego com o pensamento cristão. Então, vai ter ali uma mistura, né, entre o pensamento grego, né, filosófico, com o pensamento cristão. Então, vai ter uma... E ali vai ter, então, duas escolas, vamos dizer assim, que está relacionado, então, com a filosofia, com essa mistura do pensamento cristão com o pensamento grego, tá? Aí vocês vão ter que identificar ali quais são essas duas escolas, vamos dizer assim, né? Que cita ali no livro de vocês, então, tá? Depois, fala sobre a origem da corrente filosófica cristã, tá? Então, vocês vão ter que identificar também no livro de vocês. Aí vocês vão ter que dar uma lida ali sobre a origem. Ó. A corrente filosófica cristã tem suas origens no século I, né? Daí vai ter as opções ali, e pelas leituras, então, vocês vão ter que identificar em qual ramo ali religioso, né? Eu não vou citar aqui agora, mas qual ramo religioso é que está a origem da corrente filosófica cristã do século I, tá? Depois vai ter sobre os padres filósofos, né? Então, vai ter ali um cara chamado Filon de Alexandria e São Justino, que daí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, os padres filósofos. Tá? Isso está na página 8 daí, né? Vocês vão ter que fazer a leitura ali das ideias ali do Filon de Alexandria e São Justino. Exatamente. Então, está ali relacionado a questões de pensamento, né? O que esses caras aí estavam pregando, né? Quais eram as ideias deles em relação à questão religiosa, a questão da fé, da filosofia ali também, tá? Depois, nós vamos partir para a página 9 ali, o neoplatonismo. Tá? O que é o neoplatonismo?
de onde vem o neoplatonismo ali. E ali, então, vocês vão ter que pesquisar isso no livro de vocês, então, tá? Depois, um outro padre filósofo também, do período aí medieval, né? Que, para ele, o ser humano já nasce pecador, né? Distante de Deus. Aí vocês vão identificar qual das personalidades ali está de acordo com essa ideia, de que, segundo ele, o ser humano já nasce pecador, já nasce distante de Deus e possui uma tendência natural a aproximar-se do mal. Então, vocês vão ter que identificar qual é este pensador aí, tá? Depois, mais adiante, vai ter um assunto ali que é o tomismo, que é uma coisa sobre o São Tomás de Aquino. Por isso que é o tomismo, né? E o São Tomás de Aquino, então, ele tem uma ideia aí também sobre a questão da fé e a razão. Aí, para ele, o que está relacionado ali com a fé e a razão? Daí vai ter 3 opções ali. E isso vocês vão encontrar no livro também de vocês, né? Com o título ali, tomismo. Então, é bem fácil de encontrar, tá? Depois, vamos lá para uma página, inclusive que nós tivemos uma aula ali sobre Santo Anselmo. E isso vocês vão encontrar. Deixa eu ver aqui direitinho para passar. Santo Anselmo, ó. O argumento ontológico de Santo Anselmo, tá? Então vocês vão pesquisar aí, página 16, ali vocês vão encontrar alguma coisa sobre as ideias de Santo Anselmo. Daí vocês vão ter as opções para escolher sobre a questão da existência de Deus. É o que ele fala, ele argumenta, né, sobre a possibilidade da existência de Deus. Depois, na página ao lado, as 5 vias de São Tomás de Aquino. Também está bem fácil ali. A penúltima questão ali sobre um texto que aborda sobre a renúncia do Papa Bento XVI, que é o Ratzinger, né? Joseph Ratzinger. E ele renunciou, daí o texto ali aborda sobre a renúncia dele, né? O que esta renúncia ensinou para a política. Aí vocês vão ter que ler o texto ali e analisar e escolher ali um dos itens colocados ali para vocês, então, tá? Então, basicamente, eu acho que sobre a filosofia e a história, então, a gente conseguiu aí fazer uma retomada do conteúdo aí, então, tá? Idade Média, História e Filosofia, módulo 3, capítulo 7. Acho que era isso, gente, por hoje. Deixa eu só anotar os nomes de vocês aí, para a gente não deixar passar em branco, então. Hoje é dia 17/11. Revisão, provas. Deixa eu ver aqui. A Gabriela Scherer. A Esther. Não vão embora ainda, tá? Eu tenho mais uma coisa para lembrar vocês aí. Só um pouquinho, tá? Juliana, Maria Eduarda Macedo, a Luana, o Guilherme, o Brian. Acho que era isso, tá? Olha só, deixa eu só mostrar para vocês aqui uma coisa, ó. Deixa eu só puxar o material aqui que eu tenho
eu tenho feito aí, eu estou iniciando aí o controle das atividades de vocês do terceiro trimestre, tá? Então, por exemplo... outra coisa, tem mais um assunto ainda para lembrar vocês, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Primeiro ano... Vamos pegar a história aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho onde é que está a planilha. Terceiro trimestre, aqui. Como é que está abrindo aqui para mim, tá? Então, por exemplo, gente, os trabalhos que eu vou cobrar ali, ó, relacionado então ao terceiro trimestre, tá? Então, tem um trabalho sobre o Renascimento, tem um trabalho sobre Idade Moderna, um trabalho sobre a construção da modernidade, trabalho sobre a reforma religiosa, tá? Então, os trabalhos serão sobre o mundo moderno, né? A Idade Moderna, tá? Então, Renascimento, um trabalho sobre a Idade Moderna, um trabalho sobre a construção da modernidade, um trabalho sobre a reforma religiosa, e pelo que eu estou olhando ali, um panorama geral, muitos não fizeram as atividades, gente. Por exemplo, o Brian sempre vai ter que me mostrar, Brian, pelo WhatsApp lá, tu vai ter que entrar em contato comigo lá. Sim, senhor. Chegar no. Eu vou te mandando daí. Eu Isso. te aviso daí. E tu só Tá, me pede o dia, daí eu vou te mandando, eu te mando tudo lá. tá. Por lá. Então, assim, ó, Renascimento, Idade Moderna, a construção da modernidade, reforma religiosa, e tem um que eu vou mandar para essa semana ainda também. Eu não consegui identificar ainda os teus, tá, Brian? Daí tu vai ter que entrar em contato comigo pelo WhatsApp ali também. A Manda aí. Emily, a Emily não está presente aí. A Emily também está precisando aí conversar comigo. Esther, tu pode também, Esther, me mandar uma mensagem pelo WhatsApp ali para a Senhor, gente verificar a tua condição ali depois de uma forma mais personalizada, vamos dizer assim, mais particular, tá? Porque daí hoje eu estou abrangendo todo mundo aqui, mas daí se tu quiser entrar em contato comigo ali, porque eu tenho percebido ali um trabalho que é sobre o Renascimento. Esse eu tenho teu aqui. senhor, eu fiz, só que eu sempre me esqueci de entregar. Eu vou enviar por e-mail, tá? Ah, tá. Tá. Tá, tu vai mandar para Vanessa daí? Isso, senhor, como sempre, eu envio por e-mail. É porque eu faço, só que daí tem ali entregar ou alguma coisa assim. E daí eu sempre me esqueço, eu penso que tá entregue. O teu também, Guilherme, não tem nada aqui, não consegui identificar então, tá? Felipe também vai precisar conversar comigo ali, só tem um que eu consegui identificar. O Gabriel Sanches, a Gabriela Scherer, tá? Beleza, aqui estão todos aqui, eu estou identificando que todos, até o momento, tu conseguiu entregar aqui, tá, Gabriela? Tá tudo certinho aqui. Falta só o dessa semana, né, senhor? Isso. Uhum. A Gabriela Nascimento, eu consegui identificar um. A Juliana, eu consegui identificar 3. Tem um sobre a reforma religiosa que eu não consegui identificar o teu aqui, Juliana. A Luana, eu consegui identificar um. Maria Eduarda Macedo também consegui identificar um. E a Nicole, a Sofia, a Vanessa não consegui identificar nenhum também. Então, assim, ó, quem tiver esses que eu citei aí, se quiserem conversar comigo pelo WhatsApp, mandar foto lá, mandei aqui, ou mandar para o e-mail lá da Vanessa, né, que é a supervisora, para a gente depois, né, não ter problemas aí no fechamento das notas, então, tá? Amanhã, gente, a gente tem também uma aula, né? Sim. Tá, daí amanhã, então, eu converso com você sobre os trabalhos de filosofia e sociologia daí, então, tá? A gente inicia a aula amanhã abordando, eu vou olhar ali a minha tabela que eu estou criando ali, para passar para a Vanessa depois,
e daí eu informo vocês se eu estou identificando o trabalho de vocês ou não, tá? Até que dia tem que fazer tudo, senhor? Vai querer que entregue tudo? Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho essa informação nesse momento para te dar. O que eu tenho aqui por enquanto é só as datas. Eu vou ter que olhar na pasta, senhor. Hã? Aí eu te mando tudo daí quando tu pedir. Eu posso fazendo e te mando igual foi no último trimestre. Tá. Essa semana aí eu vou tentar organizar isso direitinho, então, para a gente ver isso, tá? Beleza. Mas é bem importante, ó, gente. Aquele que eu citei o nome aí, precisa ou mandar para a Vanessa ou me mandar aí pelo WhatsApp aí alguma informação de vocês, mostrando um print lá, ou tirando uma foto do trabalho que vocês fizeram, para eu poder identificar isso, então, e colocar na minha tabela aqui, tá? Então, amanhã a gente se encontra, então, a gente conversa um pouco mais sobre as avaliações, então. Certo? Tá bom. Então, até amanhã, então. Tchau, senhor.